Olá! Hoje nosso mergulho profundo vai, assim, além das palavras. Já parou para pensar como uma inteligência artificial, que ficou tão boa com textos, né? Como ela poderia também ver o mundo? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, com os modelos de linguagem visual, os VLMs. Temos um material aqui bem interessante que explica como esses modelos estão ensinando a IA a interpretar imagens. A nossa missão aqui é entender o que são esses VLMs, o que eles já conseguem fazer e, olha, é surpreendente, viu? Desde analisar fotos até decifrar gráficos complexos e como eles realmente funcionam por dentro. Porque, assim, os modelos de linguagem que a gente conhece são incríveis com texto, mas o mundo real está cheio de imagem, gráfico, até anotação à mão, né? Os VLMs chegam para conectar esses mundos. Exato. A ideia central é o que a gente chama de multimodalidade, sabe? Sistemas que conseguem processar informações de tipos diferentes, tipo texto e imagem, ao mesmo tempo. É um passo, nossa, gigantesco, porque aproxima a IA da forma como nós, humanos, percebemos o mundo, né? Integrando as coisas. Vamos tentar desvendar como essa mágica acontece. Ok, legal, vamos. Vamos desempacotar isso, então. Na prática, no dia a dia, o que um VLM consegue fazer? O material dá uns exemplos ótimos para ilustrar. Imagina, sei lá, mostrar uma foto e perguntar o que está rolando aqui. O VLM poderia dizer, tipo, um carro está parado no sinal vermelho. Ele não vê só pixels soltos, ele entende a cena. Isso. Ou então gerar legendas automáticas para fotos, sabe? Tipo, um cachorro Golden Retriever brincando com uma bola num parque ensolarado. E vai além, né? Eles podem extrair dados específicos de documentos que foram escaneados, como valores e datas de um recibo. Sério? Até de recibo. Sim. Ou analisar gráficos super complexos dentro de PDFs, identificando tendências. Você poderia perguntar qual a tendência de vendas que está nesse gráfico. E ele, ele te dá a resposta direto do visual. Impressionante. Mas como exatamente eles conseguem fazer isso? Quer dizer, como que se ensina um modelo de linguagem que pensa em palavras, né, a ler uma imagem? É uma combinação bem inteligente de técnicas. Pensa assim, ó, a imagem e o texto, a pergunta, por exemplo, entram no VNM. Só que o modelo de linguagem principal, ele só entende pedaços de informação, os tais tokens, né? Então, a imagem precisa ser traduzida para essa linguagem. Traduzida? Uma parte especializada do VLM, que a gente pode pensar como se fosse o olho do sistema, um codificador de visão. Ele processa a imagem, ele analisa, extrai as características importantes, padrões, texturas, objetos e transforma isso tudo num código numérico, em vetores. É parecido com o que se faz com palavras, os embeddings, só que para imagem. Ah, tá. Então é como se a imagem virasse umas palavras visuais, digamos assim, que o modelo consegue processar. Exatamente. Aí outra parte do sistema, um projetor, pega esse código da imagem e converte em tokens de imagem. Esses tokens de imagem se juntam com os tokens do texto da pergunta, daí o cérebro principal, o modelo de linguagem grande, processa tudo junto, as palavras normais e essas palavras visuais. Ele consegue analisar a relação entre o texto e a imagem e, gerar uma resposta em texto que considera as duas coisas. Entendi. Faz sentido. É como dar olhos para o modelo de linguagem, né? Uma extensão, mas imagino que não seja tudo perfeito. Quais são os desafios aí? Onde a coisa pega? Sim, claro. Existem alguns obstáculos importantes. Um deles é a eficiência. Essa tradução da imagem para tokens visuais, ela ainda exige bastante processamento, bastante memória, sabe? Uma única imagem pode acabar virando muitos tokens, bem mais do que um trecho de texto de tamanho parecido. Isso torna o processo um pouco mais pesado computacionalmente. Entendi. Mais caro para rodar, digamos. E, além da eficiência, tem mais coisa? Tem, sim. Temos o que o pessoal chama de alucinações visuais. É um nome um pouco dramático, mas a ideia é essa. Assim como um modelo de linguagem de texto pode, às vezes, inventar fatos, né? Um VLM pode ver coisas que não estão lá na imagem ou interpretar uma cena de um jeito totalmente errado. Nossa, como assim? Ele inventa coisas na imagem? Que doideira!
E meio assustador também, né? Pois é, isso acontece porque ele não compreende a imagem como nós. Ele aprende por associações estatísticas, padrões que ele viu muitas vezes nos dados de treinamento. Se ele encontra uma imagem muito diferente do treino ou um contexto ambíguo, ele pode aplicar uma associação errada, sabe? Ele meio que chuta baseado no que ele já viu e às vezes o chute é bem fora. Entendi. Faz sentido ele se confundir se for algo muito novo para ele. Exato. E tem outro ponto crucial também, o viés nos dados. Como eles são treinados com quantidades massivas de dados da internet, eles podem acabar aprendendo e replicando vieses culturais, sociais que estão nesses dados. Ah, claro. Tipo, interpretar errado uma imagem de um contexto cultural diferente do que ele mais viu no treino. Exatamente. Uma curadoria muito cuidadosa dos dados de treinamento é fundamental para tentar minimizar isso, mas é um desafio constante. Entendi. Bom, então, juntando tudo isso, o que isso significa no final das contas? Para onde essa tecnologia toda está apontando? Olha, significa que a IA está ganhando um novo sentido, literalmente. Ela está aprendendo a interpretar o mundo visual de uma forma muito mais integrada com a linguagem. Não é só mais sobre reconhecer um objeto isolado, tipo, isso é um gato. É sobre entender o contexto visual. O gato está dormindo no sofá e relacionar isso com perguntas ou informações em texto. E olhando para o futuro, o que a gente pode esperar disso? A gente está caminhando para uma IA que interage com o mundo e com a informação de um jeito mais completo, sabe? Mais parecido com o jeito humano mesmo. As aplicações futuras podem ser transformadoras. Pensam em assistentes virtuais que realmente veem o que a gente mostra para eles, ou análises de dados visuais muito mais sofisticadas na ciência, na medicina, até no nosso dia a dia. A forma como a gente lida com informação visual pode mudar bastante. Muito interessante. Deixa então um pensamento final para o pessoal que está ouvindo a gente. Considerando que os VLMs aprendem por associações estatísticas a partir de dados e não por uma compreensão real como a nossa, como que essa visão deles, mesmo que fique super precisa, vai ser sempre fundamentalmente diferente da nossa percepção visual humana? E o que isso implica para a nossa interação futura com essas máquinas que vêm? Fica aí a reflexão.